Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre o trabalho da Igreja Identidade de Cristo. Falar um pouquinho como surgiu o trabalho, como nasceu esse trabalho, que eu acredito que primeiramente nasceu no coração de Deus e Deus nos entregou essa missão para que nós levemos adiante a sua palavra, ajudando as pessoas que têm passado por algumas dificuldades. Primeiramente, nós temos como a nossa missão, que é o mais importante, é evangelizar as pessoas que precisam ser evangelizadas. Precisamos ajudar aquelas pessoas que um dia tiveram na igreja e por algum motivo se desviaram. Nós temos como missão trazer essas pessoas de volta. Também nós temos como missão ajudar aquelas pessoas que não se desviaram, mas elas perderam o prazer em congregar. Elas já não congregam mais. Algumas pessoas até dizem, eu fico em casa aqui, assisto pela internet, pelo Facebook, e eu não vou na igreja não. Nós gostaríamos que na nossa missão da Igreja Identidade de Cristo, essas 3 missões nós vamos fazer acontecer. Trazer novas pessoas para Cristo, fazer com que você, que um dia se desviou, volte, e fazer com que você, que não congregava, venha ter o prazer de congregar. E para isso, o que é que nós precisamos? Aí eu preciso te falar da nossa visão, porque a missão é o nosso objetivo principal. Agora, nós temos uma visão que também é importante, porque a nossa visão, ela faz parte da nossa missão. A nossa visão é ser uma igreja relevante que todos gostariam de participar. E é claro que para ser uma igreja relevante, nós precisamos nos aproximar principalmente da igreja do livro de Atos. A gente chama a igreja primitiva. Na igreja primitiva, havia comunhão entre os irmãos, havia alegria nas pessoas, havia simplicidade, havia o evangelho de forma pura, de forma nítida. As pessoas tinham um compromisso realmente com o evangelho de Cristo. O objetivo da Igreja Identidade de Cristo é exatamente ser essa igreja o mais próximo possível da igreja primitiva. Eu que trabalhei por 6 anos, quase 7 anos na África, e uma coisa que eu vi de perto, a necessidade das pessoas, tanto a necessidade espiritual, como também a necessidade física. E quando eu volto para o Brasil, em 2016, quando eu retornei para o Brasil, eu trouxe comigo o desejo de fazer 2 coisas. Ajudar as pessoas a se fortalecer em Cristo, isto é, ajudar aquelas pessoas que são chamadas pobres de espírito. Eu estou usando as palavras de Jesus porque lá no livro de Mateus, capítulo 5, 1 e 2, quando Jesus começa a pregar, no Sermão da Montanha, ele disse, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aquelas pessoas que precisam de algo da parte de Deus. Então, primeiramente, nós queremos ajudar essas pessoas a conhecer Deus, a abraçar o Evangelho. Mas não o Evangelho que, infelizmente, se prega em muitos lugares, que às vezes é o Evangelho, a gente chama de pragmático, né? O que é o evangelho pragmático? Alguns pregam o evangelho que está dando certo, o que dá certo para você vai dar certo aqui para mim e tal. Nós não queremos pregar um evangelho pragmático, nós queremos pregar o evangelho o mais próximo possível do livro de Atos dos Apóstolos. E tem uma coisa no livro de Atos que é fantástica, e aí essa experiência eu trouxe comigo da África, foi quando então eu pude ver a necessidade espiritual na vida das pessoas e também eu vi a necessidade física, a necessidade de uma assistência. Então, na Igreja Identidade de Cristo, nós queremos no futuro, e você vai me ajudar a fazer isso, você vai estar conosco, você vai presenciar isso, e eu digo mais, você que me assiste, você vai nos ajudar a fazer isso. Por quê? Porque dentro da membresia, dentro da Igreja Identidade de Cristo, nós queremos que não haja falta alguma, ou seja, nós não queremos ter necessitados, nós queremos ser uma igreja que um ajuda o outro.
a vencer as dificuldades. E aí você me diz, como é que nós vamos fazer isso, pastor? Bem, depois eu vou te dar mais detalhes, mas, por exemplo, a gente vai ter um aplicativo onde você cadastra e você passa a ser membro da igreja, então você entra lá, se cadastra, manda os seus dados, aí tira a sua selfie, né, para poder ficar na sua carteirinha. Quando você chega na igreja, sua carteirinha está pronta. A partir daí você faz parte do corpo de membros da Igreja Identidade de Cristo, do corpo de Cristo servindo a Ele na Igreja Identidade. A partir daí, a igreja vai passar a acompanhar você. Vamos dizer que um dia você perdeu o emprego e você está passando uma dificuldade até restaurar o emprego, até conseguir um novo emprego. Então, lá no aplicativo, você manda uma mensagem para a igreja. Olha, eu estou precisando de uma ajuda. A igreja vai ter um pessoal do social que vai lá na sua casa ver o que você está precisando. Chegando lá, constata, claro, que você está precisando de uma cesta, mas não é só uma cesta, você precisa às vezes pagar a luz, você precisa de repente pagar a energia, precisa de um gás. A gente vai ter, em nome do Senhor Jesus, condições de ajudar você. Com uma condição, a gente te ajuda e nos 3 primeiros meses de trabalho seu, você se compromete a doar pelo menos uma cesta básica para que nós possamos ajudar outras pessoas. Olha que bacana. É inédito isso, porque as pessoas muitas vezes pensam não no próximo, elas pensam muito em si. Eu acho que a Igreja de Jesus, ela precisa pensar mais no próximo, até porque são 2 coisas que importam para Jesus aqui na Terra. Como nós amamos a Deus e como nós amamos o próximo. Aí você diz assim, mas pastor, mas como é que vai acontecer? Também, por exemplo, dentro desse aplicativo que eu estou falando, que vai ser muito simples de utilizar, você escolhe, de repente você é um empresário, você é uma pessoa que quer ajudar nas missões da igreja, eu quero ajudar no social da igreja. Você entra lá no aplicativo e direciona uma ajuda, sei lá, uma oferta que você quiser, você direciona para aquela área social. E ali dentro desse social, nós vamos trabalhar forte. Meu amigo, eu tenho certeza de uma coisa e gostaria que você estivesse convicto disso. Peça a Deus para você ter muitos anos de vida, saúde e paz, para você ver isso acontecer. Já está no nosso coração porque nasceu no coração de Deus. E nós vamos realizar isso para a honra e glória do Senhor Jesus. E uma coisa, todo isso que nós vamos fazer, a gente não está desprezando a ajuda do governo, etc. e tal, mas a gente queria fazer com você. A gente queria que fosse assim, algo do povo de Deus para o povo de Deus. Por exemplo, de repente você tem uma vizinha que está passando por uma necessidade e você diz, poxa, manda uma mensagem dizendo, a minha vizinha está precisando, né? A sua solicitação pode fazer com que a ajuda chegue até aquela vizinha. Eu tenho um sonho, eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde a África, eu digo assim, eu acreditei quando ninguém acreditou na África, eu acreditei e hoje o trabalho está lá implantado, graças a Deus. E nós precisamos fazer essa parte social. Então, nós vamos começar como? Primeiro, nós vamos resgatar as pessoas que estão fracas na fé, que estão abandonando a fé, as pessoas que ainda não conhecem a fé. Há muitas pessoas que falam, não vou na igreja porque a igreja é isso, aquilo e tal. E, de fato, infelizmente, existem muitas coisas que acontecem e que escandalizam e que deixam as pessoas meio que chateadas. Mas eu queria falar para você, está nascendo uma instituição séria que traz consigo os princípios de Jesus. Eu não comecei ontem, eu estou há 28 anos como pastor, já passei em diversas cidades, das quais todas elas eu posso retornar e fazer o trabalho que nós fazíamos há alguns anos. Por exemplo, eu comecei lá em Governador Valadares, 92, 93, aquelas pessoas que talvez hoje está bem de idade, mas elas vão lembrar, puxa, o pastor Zé Maria voltou e vão voltar. Por quê? Porque eu sempre tratei a obra de Deus de forma séria, de forma realmente que nós possamos dar glória, dar dignidade ao nome de Jesus, porque é isso que é importante. Então eu queria comentar com você um pouquinho sobre a ideia
que está no nosso coração e que faz parte desse projeto Igreja Identidade de Cristo. Então, você pode dizer, mais uma igreja, né? A Igreja Identidade de Cristo é mais uma igreja? Eu queria que, por enquanto, você não nos considerasse apenas como mais uma igreja. Espere um pouquinho para você ver o que esta Igreja Identidade de Cristo vai fazer pelas pessoas. Com certeza, nós vamos fazer isso. E já digo de antemão, você é parte desse projeto. Aí você diz, mas pastor, eu moro tão longe, aqui na minha cidade não tem ainda a igreja. Quando que vai chegar uma igreja aqui na minha cidade? Bem, para o próximo ano, nós vamos estar trabalhando muito dedicadamente para nós termos esse aplicativo, porque através desse aplicativo você pode acompanhar os nossos cultos e tudo que acontece na igreja, você acompanha ao vivo, você acompanha e isso vai fazer com que você, mesmo distante, você se conecte como membro da Igreja Identidade de Cristo. Espere, você verá muitas coisas boas que a Igreja Identidade de Cristo vai fazer pelas pessoas e principalmente por aqueles que precisam de uma ajuda espiritual e também de uma ajuda material. Eu lembro que, às vezes, na África, as pessoas chegavam e diziam assim para mim, pastor, tudo bem, o senhor orou por mim, eu me sinto abençoado, agora eu queria um conselho, o que eu faço para conseguir alguma coisa para comer? Porque tem dias que eu não como e as minhas crianças não têm nada para comer em casa. Sabe você ter que dividir o seu pão? Você ter que dividir o alimento que você tem? Mas sabe você dividir com alegria? Mas sabe você dividir o alimento e às vezes você não poder falar que dividiu, para não ser criticado? Bem, eu acredito que nós vamos conseguir sim fazer um bom trabalho e você vai nos ajudar, tá bom? Só contando um pouquinho aí do que está no nosso coração. Pense nisso, esteja conosco, nos acompanhe, porque vai acontecer coisas maravilhosas na vida de todos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.